Olá a todas e todos, eu sou o professor Roger, de História Geral, e o nosso tema de hoje é a Alta Idade Média. Para a gente entender esse processo, vale a pena a gente olhar para a linha do tempo e entender um pouco como ela está organizada, a linha do tempo em função do período conhecido como Idade Média, que é um período de tempo bastante extenso, são cerca de 1000 anos de duração. Então, o ano 476, que simboliza a queda do Império Romano, inaugura o período conhecido como Idade Média, e o ano de 1453, a queda de Constantinopla, delimita o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então, para que esses 1000 anos de história, são um longo período de bastantes transformações, sejam melhor compreendidos e de mais fácil assimilação, convencionou-se dividir a Idade Média em Alta e Baixa Idade Média, sendo a Alta Idade Média o período que corresponde do século V até aproximadamente o século X, e a Baixa Idade Média o período que corresponde que vai do século X até o século XV, quando tem início a Era Moderna, a Idade Moderna. Muito bem, para entender o que aconteceu na Europa depois da queda de Roma, é importante lidar com o conceito de feudalização. O feudalismo é o modo de produção que predomina em praticamente toda a Europa, com algumas diferenças regionais, é bem verdade, mas de um modo geral, didaticamente, a gente trata o período que se inicia em 476 como o período do feudalismo. A Idade Média é correspondente ao período do feudalismo. Esse é o modo de produção que predomina na Europa nesse contexto histórico. Pois bem, a gente diz que a feudalização da Europa Ocidental é um processo que é marcado pela fusão de elementos das culturas germânicas que chegaram na Europa por meio das invasões bárbaras, como a gente viu no final do Império Romano, diferentes povos de origem germânica, chamados genericamente de bárbaros, penetraram nesse território, e elementos também da cultura romana. Os romanos e suas tradições se misturaram com alguns dos costumes e tradições vindas com esses diferentes povos germânicos, e o resultado desse processo de fusão, desse processo de mistura, é o feudalismo, é o processo de feudalização da Europa, que a gente vai entender agora com mais detalhes. Pois muito bem, para a gente entender como se deu esse processo de fusão, existem dois exemplos bastante claros de como ela se dá na prática, de como essa fusão de elementos ocorre de maneira efetiva. Primeiro, o sistema de colonato, que vale a pena a gente lembrar do processo de crise do Império Romano. Na medida em que iam faltando escravos, os patrícios tentaram organizar o sistema de colonato. E existe até hoje em algumas fazendas do interior paulista, enfim. É um sistema que talvez você já até conheça. Como é que funciona? O dono da terra cede um pedaço da terra para um colono que vai cultivar naquela terra para sobreviver dela. E uma parte do que ele produz fica para o dono da fazenda. Esse sistema de colonato, que existia já no finalzinho da Roma Antiga, né? No finalzinho do Império Romano, permaneceu existindo no período histórico seguinte, ou seja, na Alta Idade Média, sob o nome de servidão. Os servos são a base essencial de funcionamento no regime feudal. Então a gente vai depois a gente vai falar um pouco mais a respeito do papel dos servos e como eles são fundamentais para estruturar o modo de produção feudal. Esse é um exemplo clássico, portanto, de uma herança romana que permaneceu no regime, no período da Idade Média. Já uma importante contribuição dos povos bárbaros, ou seja, dos povos de origem germânica, é o sistema conhecido como comitatus, que deu origem ao sistema de suzerania e vassalagem. Na cabeça de muita gente, o sistema de suzerania e vassalagem é um sistema que envolve pessoas diferentes ou de imposições sociais distintas. Mas não. Na verdade, o sistema de suzerania e vassalagem, ele se dá entre pessoas iguais, entre nobres. Todos esses caras, tanto suzerano quanto vassalo, são grandes proprietários de terras, são senhores feudais. Logo mais a gente vai entender como isso funciona para estruturar a política medieval.
Lembrando que com a descentralização, o papel de suzeranos e vassalos é fundamental na estrutura política medieval, certo? Gente, é muito importante que a gente tenha clareza do quanto esses períodos históricos e essa divisão em antiga, média, moderna e contemporânea, ela é excessivamente eurocêntrica. Então, por exemplo, não adianta a gente pensar na realidade do Japão ou da Índia ou mesmo da América e tentar encaixar nessa periodização clássica. É importante conhecê-la, é importante problematizá-la, é importante dominá-la, mas é importante também entender como ela é bastante focada na realidade europeia. E mesmo na realidade europeia, é importante que a gente saiba que existem diferenças. Então, o que aconteceu a partir de 476, com a queda de Roma, é um processo, esse processo de feudalização, esse processo de constituição do modo de produção feudal é algo muito restrito a uma parte da Europa. Lembrar que existem diferenças bastante consideráveis entre uma região e outra da Europa. Então aqui a gente tem um esquemão que ajuda a gente a entender mais ou menos o que aconteceu depois da queda de Roma. Quando a gente olha para o Oriente, a gente vai lembrar que o Império Romano continuou existindo por mais 1000 anos, sob o nome de Império Bizantino. No Oriente Médio e Norte da África, a gente vai ter a formação do Império Árabe Muçulmano. Esses dois tópicos a gente vai abordar com mais profundidade mais para frente. Então guarda esse gancho para que mais para frente a gente consiga retomá-los. E no Ocidente, aí sim é importante lembrar que o Reino Franco, portanto, o feudalismo francês, é o que, digamos, estrutura o modelo do feudalismo que vai ser predominante em praticamente toda a Europa nesse contexto da Alta Idade Média, que, como eu já disse, vai ali do século V até o século X, certo? Então essa é a estrutura que permeia o mundo nesse contexto pós-queda do Império Romano.